Amados irmãos, povo de Deus, vos saúdo com a bendita paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Hoje, manhã de sábado, dia 4 de outubro de 2025. Gravei este vídeo ontem, no final da noite, para estar compartilhando com os irmãos nesta manhã. A nossa lida, a nossa vida, a nossa luta continua, um dia após outro dia. E assim nós vamos chegando no final da nossa carreira. Mas em todo o tempo, em todos os dias, nós devemos manter dentro de nós, como um sensor divino, e atento sempre ao momento em que a trombeta de Deus soar sobre as nuvens, e a voz dos arcanjos, o alarido dos anjos, vamos ouvir sobre as nuvens, e o arrebatamento da igreja dar-se-á naquele momento. Ele virá, como disse o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, como um ladrão de noite. E todos nós sabemos disso. Já fomos ensinados acerca disso faz muito tempo. A não ser que você está chegando agora e não sabe disso ainda. Precisas estar ciente. Quando Paulo escreveu lá aos irmãos da Tessalônica, ele diz sobre estas coisas, irmãos, tempos e eras, eu não preciso escrever outra vez, porque vocês já sabem disso, que o Senhor virá como um ladrão de noite. Não é um ladrão, mas como um ladrão de noite, para tirar daqui os seus escolhidos, a sua igreja. Mensagem esta que pouco se ouve, pouco se fala, poucos querem ouvir a verdade eterna. O cerne da mensagem do Evangelho é esta: vida eterna. E para usufruir da vida eterna, nós precisamos sair daqui. E para chegar lá, num abrir e fechar de olhos, só o Senhor poderá fazer isto com todos nós, os eleitos, os escolhidos de Deus. Então precisamos, irmãos, sempre estar ouvindo essas coisas. Enquanto eu viver, enquanto eu estiver falando com os irmãos, eu vou falar sobre isso. Se alguém não quer ouvir mais, não tem o que fazer. Mas eu preciso avisar. Todos os acontecimentos com o povo hebreu, em todos os exílios para onde eles foram levados, o Senhor não deixou eles irem para lá sem que antes levantasse os profetas e falassem tudo para eles. Tudo foi dito, avisados, com antecedência. Tanto nos dois principais exílios, para a Babilônia e também para a Síria, como também para a dispersão. Quando Jesus, o próprio Jesus falou, quando Jesus falou aquela palavra que ainda na manhã de ontem eu falei, que ele disse, lamentou sobre Jerusalém, chorou sobre Jerusalém, assim como o profeta Jeremias chorou muito. O profeta Jeremias, eu creio que ele chegava a colocar a sua cabeça entre as mãos e lamentava muito, por ver o povo revoltado contra eles, desde os sacerdotes até o rei, todos revoltados contra ele. Não davam crédito, ele era desprezado. A palavra do Altíssimo que estava na boca daquele homem era veementemente rejeitada. E ele lamentou muito. Ele chegou a dizer, por que eu nasci? Maldito o dia que eu nasci. Parece que ele estava fora do juízo.
por causa da pressão que ele sofria. Por que eu não morri dentro do ventre da minha mãe e fui sepultado com ela? Se ele morresse lá, ela também ia morrer. Chegou a falar isso. Acho que no capítulo 20 do profeta Jeremias. Então, irmãos, não é fácil você pregar uma mensagem de uma mudança dessa aqui. Agora nós não estamos anunciando um cativeiro ou um exílio, uma dispersão. Nós estamos anunciando o arrebatamento da igreja. Aqueles profetas que anunciavam tudo isso lá atrás, eles não salvavam, não curavam enfermos, não batizavam com o Espírito Santo, não deram a vida e depois ressuscitaram, deram a vida sim. Com certeza Jeremias foi um daqueles que está lá no capítulo 10, eu acho que é no versículo 37 de Hebreus, que muitos deles foram passados ao fio da espada, cerrado ao meio, quem sabe ele era um daqueles. Mas nenhum deles ressuscitou, nenhum deles batizou no Espírito Santo, nenhum deles salvou o pecador, nenhum deles verteu sangue e disse, o meu sangue, através do meu sangue, vocês vão ser purificados. Agora veio um, se apresentou um, o Filho de Deus. Será que vamos ter coragem de recusar, de nos revoltar contra o Filho de Deus, dizendo, nós não queremos te ouvir, nós não queremos te ouvir. Isso eles fizeram com ele ao ponto de levarem ele à cruz. E nos nossos dias, nos dias que foram se passando depois de tudo isso, ele continuou sendo perseguido, rejeitado. É a mensagem mais rejeitada na terra. É o livro que mais existe no mundo. É a Bíblia Sagrada, mas é a mensagem mais rejeitada, mais desobedecida. Precisa alguém estar falando. Precisa alguém estar dizendo. E eu sei, meu querido irmão e irmã, sempre gosto de chamar os meus irmãos na fé de santos e santas do Senhor. Porque nós aguardamos, com a fé recebida dele, uma vez, que ele vai voltar. Quando ele estava em Jerusalém, no templo, ou seja, no templo, e olhou para a cidade de Jerusalém, no capítulo 23 do Santo Evangelho de Mateus, versículo de número 37, ele diz, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te são enviados. Mata profeta e apedreja aqueles que te são enviados. Quantas vezes quis eu juntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das suas asas, mas tu não quiseste. Eis que a vossa casa ficará deserta. Porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Irmãos, essa comparação, que não é uma parábola, mas ele disse, é coisa que ele conhecia no natural, uma galinha recolher os seus pintinhos debaixo das suas asas, no calor, na chuva, no vento, em qualquer momento. Não há lugar mais aconchegante do que este. Eu ouvi um irmão testemunhando, aqui na nossa região, tinha um irmão que morava e tinha uma roça, criava galinhas, e uma galinha desapareceu do terreiro, ela foi para o mato, pôs os ovos lá e chocou lá, e ela não aparecia. E ele colocou fogo num pequeno roçado, e quando o fogo passou, ele foi ver, ele viu uma cinza diferente, ele viu que era uma galinha queimada.
Ele disse, onde estava ela? Ela queimou. E quando ele juntou aquela galinha morta e queimada, torrada pelo fogo, todos os pintinhos também estavam torrados, mas debaixo das asas dela. Entenderam? Ela não deixou. Jesus também não vai nos deixar. Claro que a Bíblia diz se passar pela água, pelo fogo, pelo vento, ele vai estar contigo. Mas daquele fogo que virá para destruir a terra, o mundo vai ser destruído e o lar eterno está preparado, mas enquanto estiver aqui, como esses pintinhos debaixo da asa, não há lugar mais aconchegante para eles do que abrigados ali do vento, da chuva, como já falei, de toda tempestade. Mas quando vier a chuva, quando vier o fogo, ele nos arrebatará daqui e nos levará com ele. E estaremos para sempre com ele. Amados irmãos e irmãs, que Deus os abençoe. Valorize a palavra do Senhor. Valorize a oportunidade que Deus está te dando. Nunca vai negar para você os seus benefícios. Fiquem todos na bendita e santa paz do Senhor Jesus. E até amanhã, querendo o Senhor.